disse para vocês, Portugal vai ser o pioneiro nesse processo de expansão marítima, né? Mas logo em seguida, a Espanha também vai se aventurar nesses mares do Atlântico. E aí, o que acontece? Em 1492, um carinha chamado Cristóvão Colombo, numa expedição financiada e a serviço da Espanha, ele vai chegar até a América, né? E aí o que vai acontecer? Os reis espanhóis, que não são bestas nem nada, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, vão até o Papa Alexandre VI, e vão pedir que ele estabeleça um decreto, uma bula, uma normativa que, de certa forma, legitime o poder da Espanha, da coroa espanhola, sobre esse território encontrado, esse território da América, que vai ser a bula Intercoetera, que vai ser uma linha imaginária que vai estabelecer que a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde esses seriam domínios da Espanha. Certo, gente? Portugal fica feliz com isso? Portugal, que está aí desbravando os mares desde sempre, querendo conquistar territórios, querendo conquistar zonas de influência, comércio, não, vai gostar? Não vai, né, gente? Então, o que acontece? A coroa portuguesa vai até os reis espanhóis e estabelece com eles um novo acordo. E a partir desse acordo é estabelecido o Tratado de Tordesilhas em 1494, que concede à coroa portuguesa as terras descobertas até 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. As terras situadas além desse limite vão pertencer à Espanha. Então, vocês veem que essa linha imaginária ela é chegada mais para o oeste, e aí isso vai englobar o território que hoje a gente conhece como Brasil. Show? Beleza? E quais as consequências da expansão marítima? Uma delas vai ser o deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Vocês lembram, né? O mar Mediterrâneo era o mar que banha o sul da Europa e o norte da África, e era aquele monopolizado pelos italianos. A partir da expansão marítima, esse eixo econômico vai ser transferido para o Oceano Atlântico. O monopólio do comércio dos produtos asiáticos e do tráfico de escravos pelos portugueses. Outra consequência vai ser um enriquecimento dos grupos mercantis e da nobreza por meio de doações da coroa, né, que eram os grupos sociais que estavam inseridos nesse processo de expansão. Muitos historiadores vão falar que a expansão marítima vai causar uma primeira globalização. Por quê? Porque vai unir os continentes do mundo, né? Todos os continentes, a África, a Ásia, a Europa e a América. Então, eles vão chamar isso de uma primeira globalização. Bom, a chegada dos portugueses ao Brasil a gente mais ou menos já falou, né? Foi uma expedição comandada pelo Pedro Álvares Cabral, e o objetivo era rumar até as Índias utilizando essa rota do Vasco da Gama, que conseguiu chegar até Calicut. Então, o objetivo era concretizar os laços econômicos nessa região. Há uma expedição com 10 naus e 3 navios menores e com um contingente de 1.500 homens. Navegou a sudoeste das Ilhas Canárias e chegou à região que hoje a gente conhece como Porto Seguro. A expedição fica aqui muito pouco tempo, mais ou menos 10 dias, e logo em seguida ruma para as Índias, mostrando que realmente o foco de Portugal era esse comércio das especiarias nessa região. Bom, para a gente encaminhando para o final, gente bonita, vamos falar um pouquinho desses termos que foram convencionados para esse fato histórico que foi a chegada dos portugueses aqui nessa região da América. A gente pode falar que foi um descobrimento? A gente pode falar que foi um descobrimento do Brasil? A gente pode falar que houve uma colonização de imediato? O que vocês acham? Em relação ao descobrimento, quando a gente olha do ponto de vista dos europeus, de fato houve um descobrimento. Eles não sabiam, eles não conheciam essa região, né? Eles estavam descobrindo algo novo. Então,
É plausível esse termo. Mas vão ter outras pessoas que vão falar o seguinte: poxa, o Cristóvão Colombo chegou na América em 1492. Será que a coroa portuguesa não sacou que podia ter alguma coisa cá para baixo? E aí, ó, aquela expedição do Pedro Álvares Cabral foi para dar uma olhada assim para ver se de fato tinha alguma coisa? São especulações, a gente não tem nenhuma fonte histórica que comprove essa hipótese. Então a gente fica com a ideia de que os portugueses não sabiam que aqui existia algo e de fato descobriram essas novas terras. Mas a gente tem que lembrar que a gente está olhando essa história do ponto de vista dos europeus. Porque quando a gente olha do ponto de vista das sociedades que aqui viviam, as sociedades nativas, não foi descoberta nenhuma, né, gente? Vamos combinar, já estou vivendo aqui há muito tempo. Esse povo que está chegando aí pode ser uma sociedade que pode se tornar uma aliada minha, né, para eu conseguir algumas coisas, pode se tornar uma inimiga, eu posso guerrear com ela, e vai lidar com a chegada desses portugueses, como lida no seu dia a dia com outras sociedades a partir da sua configuração social, econômica, política, né, das suas características. Então, a chegada dos portugueses não foi descobrimento coisa nenhuma, né? É só uma galera estranha aí chegando que eu posso me aliar ou não. E Brasil? A gente pode falar que aqui era o Brasil? Não, né, gente? Não havia um sentimento de pertencimento, não havia uma unidade territorial, né? Aqui não havia possibilidade da gente chamar esse território de Brasil. E colonização? Os portugueses, eles não vão colonizar esse território de imediato, né? E a colonização, ela demanda algumas coisas, né? Você ocupar o espaço, você, de certa forma, controlar os povos, né? Você exercer um poder sobre os povos. Portugal não tinha esse poder no início, ele não vai ocupar o espaço de imediato, né? Isso vai demorar bastante tempo até Portugal interiorizar nessa região. Então, a gente também não pode falar de colonização. Por isso que a gente fala que do período de 1500 até 1530, a gente chama de Brasil pré-colonial. Beleza, gente? Para a gente ter esses conceitos em mente, para a gente relativizar certas coisas. Show? Já que a gente está falando de conceitos, vamos falar então desse termo índios, que foi cunhado, que tem a ver com a expansão marítima, mas que a gente carrega até os dias de hoje e ele tem um significado muito genérico. Esse termo índios, eu digo genérico porque ele não leva em consideração a particularidade de cada sociedade nativa, né? A heterogeneidade de organizações políticas, sociais e econômicas dessas sociedades. E uma coisa que cai muito no vestibular a respeito desse tema de expansão e de chegada dos portugueses aqui, dos europeus na América, é a heterogeneidade das sociedades indígenas. A gente pensar que cada povo tem a sua língua, a sua religião, a sua arte, a sua ciência, a sua dinâmica histórica própria. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo do tempo, na relação com outras sociedades, elas vão se modificar. Nenhuma cultura é estagnada. A nossa cultura não é estagnada e a cultura dos indígenas não é também. Então, um índio, uma sociedade, os tupis do século XV, obviamente não são os mesmos tupis do século XX, do século XXI. Por quê? Porque em contato com outras sociedades, em contato com o próprio território e as adversidades encontradas, essa cultura ela vai se modificando, essas organizações políticas e sociais vão se modificando também. Entendem? Então, cada povo tem sua dinâmica histórica própria. E isso difere, é próprio porque isso difere de um povo para outro, certo? Então, a gente pensar sempre também no dinamismo das culturas indígenas. Às vezes a gente tem uma visão de que os indígenas eles ficam numa redoma de cristal e a cultura deles é isso. Desde o século XVI, do século XV até os dias de hoje, eles permanecem a mesma coisa, com as mesmas estruturas sociais. Não. Como eu disse, essas culturas são dinâmicas, tá?
Outro tema de prova, gente, é a relação entre a chegada dos portugueses aqui e um olhar etnocêntrico para a cultura das diferentes sociedades indígenas. E o que seria etnocentrismo? Quando a gente olha para uma cultura diferente da nossa, para uma sociedade diferente da nossa, é normal a gente exercer um certo estranhamento em relação a essa cultura. Agora, a partir do momento em que esse estranhamento vira repúdio, né, ou vira na afirmação da nossa cultura como superior às demais, aquela para a qual a gente está olhando, a gente está recaindo no etnocentrismo. Certo? Então, vamos ver lá como esse tema aparece em prova, porque é isso que os portugueses vão fazer em relação a essas sociedades, né? Por isso que a gente vai chamar de eurocentrismo, é um olhar eurocêntrico. A cultura europeia no centro das relações sociais como a superior às demais, né? Vamos ver lá. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disso conta, nem peso, nem medida. Então, o que esse fulano aí, como é o nome dele? O português Pero de Magalhães de Gândavo. Ele está olhando para essas sociedades a partir de elementos da sua cultura. Os indígenas tinham fé? Tinham, mas era uma fé diferente da fé católica. Eles tinham lei? Sim, eles tinham uma ordenação social. Eles tinham regras, eles tinham rituais, eles tinham elementos que ordenavam aquela sociedade. Eles tinham rei? Eles não tinham um rei tal qual um rei monárquico português, mas eles tinham uma figura de poder que podia ser muito semelhante em algumas sociedades ao rei português, mas em outras não. Então, vocês veem, ele está olhando para essa cultura a partir da sua cultura, mas inferiorizando esse povo nativo, certo? Então vamos lá. A observação do cronista português Pedro de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a simplicidade da organização social das tribos brasileiras? Não, a gente tem que ter em mente que algumas sociedades eram complexas, bastante complexas. A gente nunca vai partir do pressuposto dessa simplicidade da organização social dessas sociedades. B. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização? Essa observação tem a ver com isso, com a dominação portuguesa? C. Superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena? Isso era um fato? D. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses? Eu acho que é isso. É o gabarito. E é dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Então, o gabarito é D. Era uma incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses, porque, como eu falei, existia fé, existia lei, existia rei, mas, claro, dentro da especificidade de cada sociedade, né? Beleza, gente? Então, é isso. Qualquer dúvida, então, a gente se fala de 6 às 7h30 no Facebook, tá? E lembrem-se que o material escrito para vocês dessa semana tá na apostila. Eu deixei lá na folhinha encaminhado, que é a página 70, 71 e 72 do módulo 1 da apostila e a página 113 e 114, se não me engano. Eu deixei escrito para vocês lá, tá bom, meus queridos? Então, beijo e bons estudos!